Bom dia, Igreja do Senhor, bom dia, amados irmãos, bom dia, Terceira Igreja. E é muito bom a gente poder acordar, porque mais um dia o Senhor nos permite. E com essa certeza, com essa alegria, eu convido você a louvar conosco, a cantar esta canção que diz: Deus enviou o seu Filho amado. Porque lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então que você tenha certeza da salvação, a salvação porque Cristo vive e reina para todo sempre. Amém. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei a glória ao meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Teu amor por mim, teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não. O teu amor por mim, teu amor por mim, Deus, teu amor por mim
nenhum rio é tão largo quanto teu amor por mim. Nenhuma montanha é tão alta, nenhum vale tão profundo, nenhum rio é tão largo quanto teu amor por mim. O teu amor por mim, teu amor por mim, Deus. Teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não. Teu amor por mim, teu amor por mim, Deus. Teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não, não, não. Não tem dimensão. Tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto, e quando eu mesma não sei o que sinto. Tu conheces-me. Tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto, e quando eu mesmo não sei. Tu conheces-me. Tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto, e quando eu mesma não sei o que sinto. Tu conheces-me. Tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto, quando eu mesmo não sei. Tu conheces-me. Tu conheces-me. Oh, no mais profundo mar tu estás, e nos mais altos céus tu estás. E mesmo se no abismo eu cair, eu sei até ali a tua mão me guiará. Oh, no mais profundo mar tu estás,
amados irmãos, bom dia, boa noite, olá para você, meu irmão da Terceira Igreja Batista, para você que está também sendo alcançado pelas nossas mídias sociais, que Deus espero que Deus te abençoe através dessa mensagem. Sou o pastor Nelson, pastor de juventude aqui da Terceira Igreja, e nós estamos falando nesse mês de agosto sobre influência, né? Nosso tema do mês da juventude é influencers, ou seja, influenciadores. E eu queria compartilhar com você um pouquinho daquilo que Deus falou no meu coração. Espero que também fale ao seu coração. E eu quero usar o texto base desse mês, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 1. Somente o verso 1, por enquanto. O texto diz o seguinte: sigam o meu exemplo como eu sigo o de Cristo. Algumas outras versões: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitem a mim como eu imito a Cristo. Enfim, dependendo da versão, mas a ideia central é justamente a de ser um seguidor, um imitador da prática de alguém. Então, imitem, façam o que eu faço, assim como eu faço o que Cristo fez. É mais ou menos isso que o Paulo quer explicar para a gente, quer dizer para a gente. Mas seguir o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo, é o que Paulo nos diz. Mas que exemplo? Ser imitador de quê? Imitar Paulo em quê? Nós pensando sobre influenciadores, se nós formos olhar para a vida de Paulo, Paulo foi um grande influenciador do seu tempo. E continua sendo um grande influenciador nos dias de hoje. Até hoje, Paulo influencia pessoas, Paulo influencia vidas. Paulo motiva, Paulo cativa, Paulo ensina, Paulo orienta através de suas cartas, através dos seus textos e através do seu testemunho, através do seu exemplo de vida. Então, num tempo em que nós vivemos hoje, onde influenciadores, né, digitais estão aí batendo cabeça na internet, digamos assim, porque hoje a profissão da moda, porque virou profissão, a profissão da moda hoje é influenciador digital. O que é um influenciador digital? É uma pessoa que é chamada de influencer, porque vem do inglês, de influenciador. Então, os influencers são pessoas que trabalham na internet, trabalham nas mídias sociais com o intuito de arrebanhar seguidores, arrebanhar pessoas que os sigam nos seus canais, né, nos seus perfis, e essas pessoas, por muitas vezes, imitem, façam o que o influencer faz. Na verdade, muitos influencers ensinam coisas para que os seus seguidores façam. Estilo de vida, profissão, maquiagem, corte de cabelo, tem de tudo que é tipo de influenciador, tem de tudo que é tipo de influencer. E muitas vezes, obviamente, como é uma profissão, esses influencers, eles arrecadam dinheiro através de publicidades, vendem um produto, vendem a sua imagem, vendem muitas vezes a sua privacidade, porque muitas vezes elas usam da sua privacidade, da sua vida particular, da sua vida privada, para expor e assim então arrebanhar seguidores e motivar, influenciar pessoas. E muitas vezes essas pessoas, esses influencers, né, utilizam dessa influência que exerce sobre os seus seguidores, muitos deles têm milhões de seguidores, para então
expor um produto, expor uma marca, enfim, e por aí vai. E lucram com isso, vendem, né, o seu tempo, vendem o seu espaço, vendem o seu poder de influenciar na vida do outro para assim obter lucro. Então, o influencer de hoje é uma pessoa que vive trabalha com e se sustenta. Muitas vezes muitos ficam ricos, até milionários, ganhando dinheiro na internet, influenciando a vida das outras pessoas. E nem toda influência que essas pessoas exercem sobre a vida dos outros é benéfica. Infelizmente, muitas pessoas exercem até má influência. Por isso, a orientação das autoridades é que os pais tenham muito cuidado com o que os seus filhos assistam na internet, justamente pelo perigo das más influências que essas crianças muitas vezes recebem de influencers, muitas vezes não maliciosos, digamos assim, intencionalmente, mas como o objetivo é ganhar dinheiro, para lucrar vale qualquer coisa, né? Então, muitas pessoas, infelizmente, acabam exercendo uma influência má, ruim, perante as nossas crianças, perante os nossos adolescentes, porque o único objetivo dela é lucrar. Ao contrário da preocupação de Paulo. Paulo, ele exerceu influência na igreja de Corinto e em todas as igrejas por onde ele passou, e exerce influência até hoje, mas se tratando do tempo em que ele viveu aqui, no tempo em que ele pastoreou, que ele foi missionário, ele exerceu influência e nunca obteve lucro. Paulo, ele no seu tempo, ele influenciou muitas pessoas. Paulo no seu tempo, e não só no seu tempo, hoje também continua influenciando muitas pessoas, mas vamos falar do tempo aqui em que ele foi pastor, missionário, em que ele atuou na igreja diretamente, ensinando, orientando, né, dirigindo a vida das pessoas, mostrando o caminho. E Paulo, então, como um grande influenciador que foi na igreja daquela época, ele tem muita coisa a nos ensinar. E, assim como, diferente dos influenciadores de hoje, Paulo fazia isso simplesmente por amor. Não queria obter lucro, não queria ganhar dinheiro, não queria ficar rico. Paulo simplesmente queria que as pessoas seguissem o exemplo dele, em que ele seguia o exemplo de Cristo. Ser influenciador aqui na visão de Paulo, é ser uma pessoa que tem um padrão de vida e é um exemplo para as outras pessoas. Paulo, ele se mostra como exemplo para nós porque ele via Cristo como exemplo dele. Então, todo influenciado, ele tem alguém como foco da sua influência. E todo influenciador também é influenciado. Nós, pessoas comuns, mortais, normais, todos nós somos um influenciador. Todos nós também somos influenciados. Então, você, desde criança, você recebe influência do seu pai, da sua mãe. Você recebe influência da TV, você recebe influência da escola, da professora, da tia. Você recebe influência de todo mundo. Todas as pessoas no círculo exercem influências umas nas outras. Ou má ou boa, mas influência. E em contrapartida, também exerce influência sobre as outras pessoas, sobre alguém. Então você que é pai, você exerce influência sobre seu filho, você que é mãe. Você que é professor, você exerce influência sobre seus alunos. Nós que somos pastores, somos líderes de igreja, exercemos influência sobre a vida das pessoas. E daí a ênfase da Bíblia de que a liderança, de que pessoas
precisam ser exemplos de vida para outras pessoas. O cristão precisa ser o exemplo de vida para outras pessoas, para que as pessoas olhem para o cristão e vejam nele um exemplo de vida a ser seguido. Então, o que Paulo diz aqui, né? Sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo, mas que exemplo que Paulo está falando? Mas do que Paulo estava falando? Por outras vezes, em suas cartas, Paulo vem repetir isso. Sigam o meu exemplo, façam como eu faço, né? E então, Paulo começou lá no capítulo 8, se você voltar na sua Bíblia aí, ele começou então a dar algumas orientações aos crentes em Corinto. Então, lá no capítulo 8, ele fala lá sobre o alimento oferecido aos ídolos, e ele vai discorrer sobre isso, né? Sobre a questão das pessoas que se escandalizavam, porque o crente de Corinto comia alimento oferecido ao ídolo. O Corinto era uma cidade muito pagã, então as pessoas tinham por muito costumes sacrificar animais aos ídolos, aos deuses, e depois então esse animal que era oferecido aos deuses, nos cultos pagãos, eram vendidos como carne. E muitos crentes muitas vezes compravam aquilo para comer, e as outras pessoas viam aquilo e acabavam se escandalizando. Então Paulo vai explicar que se o fato de comer a carne oferecida aos ídolos lá do sacrifício escandaliza o irmão, então não coma. Então a orientação de Paulo é a seguinte: olha, se escandaliza o seu irmão, não faça. Já no capítulo 9, Paulo vai falar sobre os direitos e deveres de um apóstolo. Ele já vai usar ele como exemplo. Ele vai falar da vida dele. Ele já vai, no capítulo 8 ele fala sobre os crentes, né? Da igreja, e no capítulo 9 ele já vai falar sobre a vida dele mesmo. Já vai se citar como exemplo, ele vai falar da sua vida pessoal, da sua vida como apóstolo. Então ele estava agora usando a sua vida como exemplo para as outras pessoas. E depois no capítulo 10, Paulo também aconselha sobre a questão da adoração dos ídolos. Ele também vai falar sobre isso, mas o interessante, aí também ele fala sobre respeito da opinião dos outros, ele vai discorrer, né, ali sobre a opinião dos outros dentro da igreja. Mas tudo apanhado nos resume em uma coisa. Tudo que Paulo fala aqui é em relação ao crente, do crente em relação ao seu irmão. A preocupação de Paulo e o que Paulo está falando para os cristãos aqui é que um cristão maduro, ele está o tempo todo preocupado pela influência que ele exerce sobre a vida das outras pessoas. Por isso que ele vai falar sobre a questão do escândalo, porque um cristão que comesse a carne, não que fosse pecado, ele fala, olha, não é pecado comer, mas se escandaliza teu irmão, então não coma, porque o teu irmão está te usando como referência, está te usando como exemplo. Então, se para o irmão você está sendo um mau exemplo, não faça. Paulo está orientando a igreja e falando até mesmo da sua própria vida, dele mesmo como apóstolo. Ele está mostrando e dizendo para a igreja, que o crente, o cristão, que é um cristão maduro, ele precisa se preocupar em ser um influenciador na vida daqueles cristãos mais novos, daqueles mais recém-chegados à igreja. Paulo, ele está mostrando e falando para a igreja que todo cristão exerce uma influência sobre a vida de alguém. E também é influenciado pela vida de alguém. Portanto, ele usa a própria vida dele como exemplo de influência na igreja. E aí, depois de ele falar tudo isso, dele mostrar que a nossa preocupação deve ser o próximo, deve ser o outro e não eu mesmo. Não é simplesmente a minha opinião é que vale, mas a opinião do outro também é importante. E
se eu estou magoando, ofendendo, machucando o outro, por mais que a minha opinião muitas vezes seja diferente, eu acho que comer carne vermelha não é pecado. Mas o meu irmão acha que é pecado. Tudo bem que tem certos escândalos, aí, muita gente que se escandaliza por qualquer coisa, mas se tratando de influência negativa na vida do outro, então se você vai influenciar negativamente na vida de alguém através de uma ação, através de uma palavra, através de alguma coisa, é melhor não fazer. Porque as pessoas de fora, os mais novos na igreja, olhavam para os mais velhos, olhavam para os mais maduros como referência e como influência. E assim então, Paulo mostra que a preocupação dele para com o outro, para com o próximo, era um reflexo daquilo que Cristo viveu, porque a vida de Cristo o tempo todo foi preocupado com o próximo, com o outro. Cristo não viveu para si mesmo, mas Cristo viveu para o próximo, para o outro. Então Paulo vai, no final, porque esse versículo 1 do capítulo 1, do capítulo 11, não pertence ao capítulo 11, digamos assim, ao contexto de todo o capítulo. Ele pertence ao contexto dos capítulos 8, 9 e 10. Foi mal dividido aí o versículo, né? Podemos dizer assim. Na divisão dos versículos e capítulos da Bíblia, houve esse equívoco. Então, o versículo 1, ele pertence a todo o texto anterior. Então, para você saber a que exemplo Paulo está falando dele e de Cristo, você precisa entender o que ele está falando antes. E o que ele está falando antes é justamente a preocupação de se influenciar na vida do próximo. E aí então é que Paulo diz, olha, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. O texto no original aqui, Paulo está falando, olha, sejam meus seguidores, imitem aquilo que eu faço, façam aquilo que eu faço, vivam da forma como eu vivo, porque assim como eu faço, como eu vivo da forma como Cristo viveu. Desta forma como Cristo viveu e que eu faço, façam vocês também. É um efeito dominó. Paulo imitava Cristo. Os cristãos deveriam imitar Paulo. Os cristãos maduros, os cristãos mais novos deveriam imitar os cristãos mais maduros. E assim consecutivamente. Um efeito dominó. Então, para ser um influenciador, nos dias de hoje, assim como Paulo é até hoje, é preciso se ter alguns pré-requisitos, né? Paulo, ele se declarava e realmente era um exemplo a ser seguido. A pergunta é, nós hoje somos exemplos a serem seguidos? Você é um exemplo a ser seguido por alguém? Será que se uma pessoa de fora da igreja olhar para a sua vida, olhar para você e dizer assim, caramba, eu queria ser igual aquele cara, queria ser igual aquela mulher, queria ser igual aquela pessoa, e começar a fazer o que você faz, a forma como você vive, o modo como você trata as pessoas, o modo como você lida com o dia a dia? Será que nós hoje, a igreja hoje, ela tem sido um exemplo para a vida do outro? Será que você, jovem que está me vendo, será que a sua vida é um exemplo para os seus colegas, para os seus amigos, para o seu círculo de amizade? Será que na sua faculdade as pessoas te veem como um exemplo, como uma inspiração, ou te veem como uma pessoa qualquer, ou até mesmo uma pessoa que não deve nem ser seguida, sem nem ser imitada? Paulo diz, lá em 2 Tessalonicenses 3, versos 7 e 9, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo. Ele está falando dele. Porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa
alguma às custas de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Vejam como Paulo utiliza da sua própria vida, do seu próprio exemplo, e não simplesmente falado, faça o que eu digo, mas ele diz, faça o que eu fiz, faça o que eu faço. Eu estive entre vocês e agi assim, façam como eu fiz, ajam como eu agi. Eu fiz de tudo para ser um exemplo a ser seguido por vocês. Essa era a preocupação de Paulo para a igreja de Tessalônica. Fez de tudo, se esforçou, trabalhou para ser um exemplo seguido, porque naquela igreja muitas pessoas não queriam trabalhar, mas queriam viver às custas dos outros. E ele está dizendo, não, está errado. Eu estive entre vocês, eu trabalhei, eu me sustentei, não fui pesado a ninguém. Sigam o meu exemplo. Façam o que eu faço. Façam o que eu fiz. Então, a influência de Paulo sobre a igreja daquela época e sobre a igreja de hoje ainda é enorme. Porque, de fato, Paulo é um exemplo a ser seguido. Porque, de fato, Paulo seguiu o exemplo de Cristo. Mas, para que as pessoas sigam o meu exemplo, para que as pessoas sejam meus imitadores, para que as pessoas sejam meus seguidores, eu preciso ter um parâmetro. Eu preciso ter um molde a ser seguido. E que molde é esse? É o meu próprio? Não, eu vou viver de acordo com a minha própria vida, como a maioria dos influencers de hoje em dia vivem as suas próprias vidas, do seu modo, e muitas vezes as pessoas que os seguem, seus seguidores nas mídias sociais, elas acabam querendo viver do modo como o seu influenciador digital vive. Quer ter a mesma casa, quer ter o mesmo conforto, quer ter o mesmo carro, quer fazer a mesma coisa, quer fazer as mesmas piadas. Os seus seguidores querem sempre imitar os seus influenciadores. A quem eu vou imitar? Onde eu vou buscar inspiração para influenciar na vida das pessoas? Ter Cristo como inspiração é a melhor forma de se ser um exemplo para influenciar na vida do outro. Infelizmente, nós estamos vivendo um período muito turbulento, onde muitas pessoas que representam a igreja, vou botar representam entre aspas, representam a igreja e têm um certo reconhecimento público, estão manchando o nome da igreja através do que elas fazem, através do modo como elas vivem. E essas pessoas, elas têm muitos seguidores. Essas pessoas, elas são muitas vezes até idolatradas por outras pessoas. E quando a máscara cai, essas pessoas que influenciam negativamente, até então influenciavam positivamente, mas agora quando a máscara cai e todo mundo vê que era uma farsa, tudo aquilo que ela vivia, tudo aquilo que ela parecia ser e toda aquela influência que ela exercia sobre a vida do outro, era tudo mentira. Quando a máscara cai com ela, infelizmente, tudo aquilo que a pessoa se dizia ser. E aí então cai sobre a igreja, cai sobre os cristãos, cai sobre o crente, a imagem de pessoas mentirosas, pessoas falsas,
E aí logo vem as pessoas generalizando, a sociedade generalizando, porque crente é tudo isso, crente é tudo aquilo, crente é tudo aquele outro. São pessoas que, infelizmente, no nosso tempo, têm exercido influências negativas em nome da igreja, em nome de Deus. São pessoas que, infelizmente, não seguiram e não seguem o exemplo de Cristo, porque quando Paulo diz o seguinte, sejam meus imitadores, a palavra que Paulo diz aqui, ela traz uma ideia não apenas de um ato momentâneo, mas ela traz uma ideia, no seu contexto original, de um estilo de vida. É algo que vai virar rotina, é algo rotineiro, não é apenas um momento. Olha, me imitem aqui e pronto, acabou. Não. O que Paulo quer dizer é o seguinte, me imitem hoje, amanhã, depois de amanhã, ano que vem, me imitem sempre. Mas para isso, Paulo tinha em sua mente a convicção de que ele sempre iria seguir a Cristo. Então, quando Paulo diz, sejam meus imitadores para sempre, porque a ideia da palavra é essa, ou seja, o estilo de vida de Paulo era influenciar as outras pessoas, porque Paulo tinha como seu foco Cristo, e ele jamais pretendia ou jamais abandonaria Cristo como seu exemplo. Muitas vezes as pessoas entram na igreja e começam bonitinho e tal, e começam sendo uma boa influência, mas elas abandonam Cristo como exemplo e muitas vezes acabam de um bom exemplo se tornando um mau exemplo. Nós jovens, muitas vezes nos deixamos levar pelos momentos, pelas emoções, pelas convivências e de bons exemplos que muitas vezes nós somos ou nós éramos, nós deixamos de ser e acabamos nos tornando maus exemplos para os outros. Porque nós não adotamos como estilo de vida imitar a Cristo. Nós não adotamos como estilo de vida seguir a Cristo, assim como Paulo seguiu. Olha o que Paulo diz em Hebreus, olha o que o texto de Hebreus diz. Lembre-se dos seus líderes que transmitiam a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. O autor de Hebreus está falando sobre as pessoas que pregaram o evangelho para aquelas pessoas, que lideraram aquelas pessoas na pregação do evangelho e está orientando também os hebreus a imitarem essas pessoas, esses líderes, na fé que elas tinham. Será que a sua fé é motivo de inspiração para outras pessoas? Será que a nossa fé, será que hoje eu, Nelson Barreto, posso dizer que a minha fé influencia, inspira outras pessoas a acreditarem, a terem fé como eu? Será que as pessoas quando olham para você, será que elas, eu queria crer em Cristo, eu queria acreditar, eu queria ter fé como você tem? Eu conheci um irmão lá em Búzios, algo assim que eu me converti, um senhor de idade, que a fé daquele homem me inspirava. Um homem cheio de problemas, saúde, problema familiar. Nos últimos momentos da sua vida, já numa cadeira de rodas, ele já não andava mais, já não podia sair de casa. Mas nós sempre íamos lá na casa dele, porque ele sempre pedia cultos na casa dele. E nós íamos, a igreja ia. E, meus irmãos, como era inspiradora o testemunho
não só de vida, mas de fé daquele homem. Porque mesmo nos seus momentos finais, ele sempre falava com muita convicção, muita certeza, muita fé sobre aquilo que ele acreditava. Sobre Cristo, sobre salvação. E aquilo me inspirou. Me inspirava muito. E eu guardo até hoje muitos momentos. Aquele homem, eu tinha vontade de imitá-lo. Eu tinha vontade de segui-lo naquilo que ele fazia. Imitar a fé. Sermos influenciadores na fé. Inspirarmos as outras pessoas a acreditarem naquilo que a razão não permite que acreditemos. Inspirar outras pessoas a acreditarem aquilo que o mundo não acredita. E para a gente finalizar, a influência que Cristo exerce sobre mim, eu devo passar para o outro. Então, passar à frente a influência que Cristo exerce sobre a minha vida. Porque desde o momento que eu ter Cristo como inspiração, eu ter Cristo como objeto de imitação, objeto de seguir, quando eu tiver Cristo como meu líder, como meu professor, quando eu tiver Cristo como o meu mestre, porque a palavra mestre, ela justamente significa isso, é um professor, é alguém que ensina os outros. Eu terei que passar isso adiante. As pessoas têm que olhar para mim e me ver um objeto de inspiração também. Mas como? Como eu falei, todo o texto de Paulo, aqui nos capítulos 8 até o verso 1 do capítulo 11, está falando sobre a preocupação de nós, crentes, cristãos, com o próximo, como exemplo a ser seguido. Da preocupação de exercer influência evangélica, cristã, positiva na vida dos outros. E não ser causa, motivo de escândalo, ser motivo de fazer o outro irmão pecar. Então, tudo isso se resume a uma coisa: a sermos influenciadores no amor. Porque Paulo está falando de amor. Paulo está falando de amar o próximo e se preocupar com o que ele pensa, se preocupar com o que ele sente e se preocupar com a influência que eu estou exercendo sobre a vida dele. É sobre isso que Paulo está falando. Portanto, ele usa a sua própria vida como um exemplo de apóstolo e que se dedicou, se empenhou pelas outras pessoas. Mas tudo isso por amor, porque foi por amor que Cristo fez, viveu e morreu e ressuscitou por nós. Tudo se resume no amor. Então nós precisamos ser influenciadores no amor de Cristo por nós, no amor de Cristo pelo nosso irmão e no nosso amor pelo nosso próximo. Em tempos como esse, sermos influenciadores de esperança, levarmos esperança ao coração das pessoas que andam desesperadas, sermos influenciadores na caridade, incentivarmos outras pessoas a ajudar o próximo.
E tantos outros exemplos que Cristo nos dá para que nós sigamos. A Bíblia está repleta de exemplos que o próprio Cristo nos dá para que nós sigamos e passemos adiante. A Bíblia fala: de graça recebeste, de graça dai. Olha, você recebendo uma influência e passando adiante. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Eu envio a vós. Cristo foi enviado por Deus e agora Ele está repassando isso e enviando os seus discípulos. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Amem uns aos outros assim como eu vos amei. Porque toda a vida de Cristo se resume no amor dele, de Deus pelo pecador, e toda a vida de Cristo foi um exemplo vivo, vivido, para ser seguido. Cristo não veio como muitos de nós hoje, muitos líderes religiosos, né, com um jargão bem conhecido: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, Cristo veio e ensinou: faça o que eu digo, mas faça o que eu faço. Porque Ele não apenas ensinou com palavras, não apenas enviou com palavras, mas a sua própria vida foi um exemplo a ser seguido. O testemunho de Cristo, assim como o de Paulo. E ele, portanto, ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque o próprio exemplo de Cristo era seguido por Paulo. E Paulo, então, nos orienta a seguir também. Olha o que Cristo nos ensina também. Ame a esposa. Ame sua esposa como Cristo amou a igreja. Olha o exemplo que ele está sendo e se mostrando para nós. Claro que isso serve para você, esposa, também. Ame seu esposo. Mas é o próprio Cristo se fazendo de exemplo, dando o exemplo a ser seguido. Perdoar como nós somos perdoados. Como é difícil. Mas o próprio Cristo, o próprio Deus, nos dá esse exemplo a ser seguido, a ser passado adiante. Perdoem, assim como vocês são perdoados. E se for preciso, padecer como Cristo padeceu. Muitos de nós queremos os louros do Evangelho, queremos os louros da salvação, as coroas, os troféus, mas não queremos passar pelo que Cristo passou. Ainda que seja preciso, o exemplo que Cristo nos deu, o exemplo até que Paulo nos deu, é de, se preciso for, sermos perseguidos assim como Cristo foi. Padecer como Cristo padeceu. Não que você tenha que morrer numa cruz como Cristo morreu, mas que você tenha que, se for preciso, sofrer pelo Evangelho, sofra. Porque foi esse o exemplo que Cristo nos deu, foi esse exemplo que Paulo nos deu. Se for preciso chorar pelo Evangelho, chore. Se for preciso ser perseguido por causa do Evangelho, seja perseguido. Mas não fuja da responsabilidade. Porque, como eu falei, muitas vezes nós queremos os louros da salvação, os louros do Evangelho, os louros das conquistas de Cristo e dos cristãos que nos antecederam, da igreja primitiva. Queremos desfrutar do benefício que hoje nós temos de nos reunir num templo, com ar-condicionado, confortável, termos aí uma mensagem na internet, no conforto do nosso lar. Mas tudo isso foi conquistado
por sangue de muitos cristãos, sangue de muitos mártires, perseguições pela igreja primitiva, e a igreja antigamente. Mas nós muitas vezes só queremos o conforto do evangelho, mas não queremos padecer pelo evangelho. Cristo não veio trazer conforto. Cristo não veio trazer, como ele mesmo disse, paz. Ele veio trazer justamente guerra, porque o evangelho é uma guerra contra o pecado, contra o meu eu, contra o meu egoísmo, contra as minhas vontades. O evangelho, ele é uma batalha contra os meus próprios desejos. E tudo isso eu tenho que padecer, eu tenho que sofrer, eu tenho que superar, eu tenho que passar, assim como Cristo também padeceu. Então, meu querido, minha querida, ser influenciador é preciso ser exemplo, é preciso dar exemplo. E não apenas numa tela de celular, num canal do YouTube, num perfil do Instagram, do Facebook, você ir para lá e se maquiar atrás de uma câmera e dizer para as pessoas o que elas têm ou não têm que fazer. Porque ser um influenciador do evangelho, ser um influenciador como estilo de vida, é preciso viver aquilo que Cristo viveu, aquilo que a Bíblia nos diz. É preciso ter o evangelho como estilo de vida. Como propósito para a nossa vida. A vontade de Cristo é que você seja um influenciador, que você seja um influencer. Talvez o seu sonho seja ser um influencer, mas você já é, porque você já influencia na vida de alguém, positivamente ou negativamente. Mas é você quem vai escolher qual é o tipo de influência que as pessoas vão lembrar de você, que as pessoas vão ter de você e que vai ficar para a próxima geração através da sua vida. Porque a influência que você exerce hoje, ela vai perdurar para sempre. Porque uma vez você influenciando na vida de alguém, essa pessoa vai influenciar na vida do outro, que pode influenciar na vida do outro e do outro. E assim consecutivamente. Mas a vontade de Cristo, a vontade de Paulo, a vontade de Deus, a minha vontade, a nossa vontade, a vontade da igreja, é que você seja um influenciador de Deus, um influenciador de Cristo. E influencia as pessoas com amor, assim como Cristo e como Paulo nos influencia e nos influenciou. Que Deus possa te abençoar e usar a sua vida para ser exemplo para a vida de outras pessoas. Amém.